Fala rapaziada, saudações vascaínas e temos muitas novidades aí no vídeo de hoje. Eric Faria, jornalista da mídia esportiva, da famosa mídia esportiva, detonando o nosso maior rival e falando que definitivamente eles estavam com medo do Vasco da Gama. Vamos falar sobre isso, trazer detalhes dessa grande polêmica envolvida aí uma emissora do futebol brasileiro. Falar também sobre Iago Pikachu, que detonou essa última gestão e trouxe aí notícias e falou sobre qual foi o motivo do quarto rebaixamento do Vasco da Gama, falar sobre reforços e trazer todas as novidades, até porque hoje tem Gigante da Colina em campo. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem ligados no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like, o seu comentário com relação a esse atual momento do clube, o que você vem achando dessa diretoria do Jorge Salgado. Deixe a sua opinião aqui embaixo e, como eu venho fazendo nos últimos vídeos, vou responder a todos. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos trazer aí as últimas novidades, mas antes quero falar sobre o jogo de ontem. Ontem o Flamengo jogou contra a Portuguesa, um resultado muito estranho, né? Definitivamente o Vasco necessitava ali de uma vitória do nosso maior rival para buscar uma classificação nas semifinais do Campeonato Carioca, mas alguma coisa muito estranha aconteceu. A Portuguesa saiu vencendo por 2-0, o Flamengo empatou no final do jogo e, é claro, o torcedor vascaíno começa a se perguntar se após aquele jogo entre Vasco e Flamengo, né, com uma vitória de certa forma muito vantajosa do nosso elenco contra o nosso maior rival, que estava com uma supremacia muito grande em cima do nosso time, será que mexeu ali, né, nos bastidores? Será que definitivamente os jogadores do rival fizeram o corpo mole para tentar de certa forma eliminar o Vasco da Gama? Porque definitivamente o torcedor vascaíno começa a se perguntar se é medo ou respeito que eles estão tendo aí com relação a essa Cruz de Malta. E até mesmo o Eric Faria, um grande jornalista aí da mídia esportiva, né? É jornalista, inclusive, de uma das maiores imprensas esportivas do nosso futebol brasileiro, se pronunciou. Ele que já se assumiu ser flamenguista de coração, né? E ele perguntou através de suas redes sociais. Falou o seguinte: perguntar não ofende. O Flamengo tá passando esse vexame para eliminar o Vasco só porque foi atropelado na quinta-feira? Definitivamente ele usou as suas redes sociais, o Eric Faria, que já assumiu ser flamenguista, para ir definitivamente falar sobre um atropelo do Vasco sobre o nosso maior rival e também sobre uma possível entrega do Flamengo ontem para a Portuguesa. Muitas coisas acontecendo, é claro, o torcedor vascaíno fica animado, o torcedor vascaíno fica feliz. A gente estava há muito tempo sem ganhar do nosso maior rival, era necessária essa vitória contra o Flamengo que aconteceu na quinta-feira. O Vasco venceu e convenceu, venceu muito bem, sem dúvida nenhuma, instaurou sim uma crise lá na Gávea, porque acredito que nenhum flamenguista esperava, né, essa vitória tão contundente do Vasco em cima deles. E a gente viu ontem aí o resultado nesse jogo da Portuguesa. Se a Portuguesa vence, o Vasco estaria eliminado e as chances, né, que o Vasco teria de enfrentar o Flamengo numa semifinal ou até mesmo numa final de Campeonato Carioca iria ser totalmente extinguida. Então, é claro, algumas coisas ficam na dúvida e aí a pergunta que fica para você, torcedor: é medo ou respeito? Uma coisa é certa, essa Cruz de Malta que nós, torcedores vascaínos, carregamos no peito ainda traz muito medo e ainda tem também uma grandeza gigantesca no nosso futebol. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Porque ontem teve esse jogo e teve um reforço aí, né, rapaziada? Um nome que o Vasco tem analisado no mercado, que é o Chay. O Chay é um meia ofensivo da Portuguesa que vem se destacando aí em várias rodadas do Campeonato Carioca. Inclusive no jogo entre Portuguesa e Botafogo, ele foi responsável por um golaço. Um gol na gaveta, né? O jogo foi empate. A Portuguesa vem jogando muito bem, está inclusive no G4, né, do Campeonato Carioca, e o Chay é um dos destaques ali da equipe. O Vasco tá de olho no jogador, ele está no radar, né, da diretoria Cruz Maltina. Não temos negociações ali
o envolvimento dele com relação ao possível futuro, né, dentro do Vasco da Gama está no mesmo nível ali do Aleph Manga, do Jean Vitor. São jogadores que a diretoria cruzmaltina vê com bons olhos, mas uma possível vinda não está confirmada. Primeiro vai analisar no mercado, vai ver ali o desempenho ao longo e no restante da competição e quem sabe eles podem pintar aí em São Januário após o final do Campeonato Carioca. E o Chay é um desses jogadores, mais uma vez no dia de ontem se destacou, controlou a partida aí contra a equipe do Flamengo, foi muito bem e pode sim pintar aqui em São Januário, quem sabe, no final do Campeonato Carioca, um grande jogador, quem fazendo uma excelente competição aí com a camisa da Portuguesa. Mas vamos seguir, né, rapaziada, e vamos falar de Vasco da Gama. Trazer aí as novidades após esse jogo entre Flamengo e Portuguesa. O Vasco que precisava desse resultado, né? Infelizmente o Botafogo não conseguiu vencer o Fluminense, ou seja, já está eliminado do Campeonato Carioca, não poderá vencer, né, a competição e com isso o Vasco briga, disputa a vaga. Tem duas vagas para Fluminense, Portuguesa e Vasco da Gama. O Vasco se encontra com 13 pontos, o Fluminense se encontra ali com 19 pontos e a Portuguesa se encontra com 17. O Vasco tem que torcer por um tropeço da Portuguesa aí nesse próximo jogo que vai ter contra o Boa Vista e o Vasco precisa vencer esses dois próximos jogos. Pega amanhã também o Boa Vista, pega hoje, aliás, às 6h30 da noite e na semana que vem enfrenta o Resende. O Vasco hoje vai com seu time titular, vai com a sua força máxima para vencer e tentar buscar a classificação para as finais do Campeonato Carioca. A gente sabe muito bem que a prioridade dessa atual diretoria não é vencer o campeonato, não é brigar por título, sabe das limitações que temos, né, que o elenco tem comparado ali aos nossos rivais, mas também o Vasco da Gama é um clube gigante, o Vasco tem que sempre buscar títulos, o Vasco tem que sempre buscar o lugar mais alto do campeonato. Então é claro, o foco está no acesso para a Série A, o foco está numa reconstrução, mas o Vasco, como sempre tem na sua história que brigar com relação ali a buscar novos títulos e brigar por campeonatos, então é claro, uma classificação será muito importante até para elevar a moral aí dos jogadores. Então o Vasco vai com força máxima no jogo de hoje e conta ali para que no domingo que vem o Boa Vista possa vencer ou quem sabe empatar e o Vasco buscar aí uma classificação definitivamente aos 45 do segundo tempo, né, no final, causando uma reviravolta no Campeonato Carioca e brigando para vencer pelo título da competição. Mas vamos seguir, né, rapaziada, porque hoje tem Vasco e Boa Vista, como eu já falei, às 6h30 da tarde. O Vasco vai com força máxima, mas vai também com novidade. Vanderlei, um goleiro que acabou de ser contratado pelo Gigante da Colina, aí uma referência, né, para esses jovens goleiros que o Vasco da Gama tem, como o Lucão, o Alexander e outros diversos que vêm se destacando aí nas categorias de base. Ele foi contratado e já está relacionado para a partida e pode ser o titular e acredito que vai ser sim o titular desse jogo contra a equipe do Boa Vista. Um excelente goleiro, se destacou muito em suas passagens pelo Santos, Grêmio e acredito e torcemos para que ele possa ter a mesma passagem que esteve, né, por esses grandes clubes, também aqui no Vasco da Gama, jogando bem, agarrando, representando e dando orgulho principalmente a nós torcedores vascaínos, que infelizmente, né, o Fernando Miguel foi um grande desastre aí, principalmente nessa última temporada, dando mole, sendo um dos principais representantes e sendo um dos principais aí participantes desse quarto rebaixamento aí da história do nosso Gigante da Colina. Então o Vanderlei vai para a partida, já está relacionado e muito provavelmente nós veremos ele pela primeira vez como titular do Vasco da Gama. E vamos falar agora com relação a novidades relacionadas a patrocínio, né, rapaziada? A gente sabe que essa gestão ainda está muito contestada, entrou de uma maneira muito errada, né, dentro do Vasco da Gama, na opinião de muitos torcedores vascaínos. O Jorge Salgado acredito que não tem 100% do apoio de todos os torcedores, da grande maioria não tem ainda o apoio, ele não é uma pessoa que passa confiança, né, para a torcida vascaína, porém, segundo notícias, ele está querendo mostrar trabalho, ele está querendo definitivamente uma reconstrução do clube, e eu volto a repetir a todos vocês, vocês sabem do meu lado político, vocês sabem aqui o que eu acho que seria e é o melhor para o Vasco da Gama, mas também é a minha responsabilidade de trazer as notícias para você, torcedor. Então, temos novidades com relação ao Jorge Salgado, temos novidades com relação a patrocinadores, e como meu compromisso aqui é trazer essas novidades, independente de lado A, lado B ou lado C da política, o meu compromisso aqui é sempre trazer as notícias do Vasco. Então vamos seguir, vamos falar aqui o que está acontecendo. O Jorge Salgado tem buscado patrocinadores aí no mercado do futebol brasileiro e segundo notícias o Vasco está muito perto de fechar aí parceria com uma empresa.
Saiu um vídeo aí do Jorge Salgado, né, entrando em contato com um empresário muito conhecido aqui no Brasil, chamado José Antônio Torres, um empresário dono de diversas empresas aí, né, ao longo do território brasileiro, e pedindo um patrocínio. Inclusive eu trouxe um vídeo aí nos últimos dias falando sobre um novo patrocínio que poderia surgir dentro do Vasco da Gama, um patrocínio referente aí a alguns materiais de construção, que poderia ser até mesmo um patrocinador master do Gigante da Colina, e a gente vai trazer mais novidades daqui para frente, mas esse né, nome poderia ser aí um grande patrocinador para essa atual temporada. O Jorge Salgado busca aí esse nome, é um nome que pode vir aí ajudar muito financeiramente, até porque a gente sabe o momento de reconstrução que o nosso clube vive. O Vasco está quebrado financeiramente, infelizmente as cartas de investimento que o Jorge Salgado prometeu não estão sendo cumpridas, então o Vasco busca aí novos nomes no mercado para fortalecer a marca nessa próxima temporada, e está entrando em contato. Há um nome aí com relação à parceria que está muito forte e está muito perto aí de nos próximos dias ser anunciada como novo patrocinador master do Gigante da Colina. Vamos trazer novidades, o Jorge Salgado está trabalhando arduamente para que isso possa acontecer o mais rápido possível, e volto a repetir, rapaziada, independente do nosso lado político, independente de quem você quer ou gostaria e queria ver na presidência do clube, temos que sempre torcer para o Vasco da Gama. Se pode ou não haver uma reviravolta daqui para frente dentro da presidência do clube, a gente tem que pensar no agora, tem que pensar no atual, e infelizmente ou felizmente atualmente quem está dentro do Vasco é o Jorge Salgado. Então vamos esperar que nesse momento ele venha fazer um bom trabalho. Então, se vai trazer patrocinador, se vai trazer parceria, se vai trazer pessoas para injetar dinheiro dentro do clube, vamos torcer e vamos ficar felizes com uma notícia dessa, né? Em vez de, certa forma, criticar e causar ali alguma polêmica dentro do clube referente aí a mensagens negativas. Vamos aceitar o que está acontecendo e ficar feliz caso uma nova parceria aí milionária, quem sabe, possa pintar dentro de São Januário, parceria sendo buscada, e nos próximos dias aí, já que está em conversas bem adiantadas, pode surgir um novo patrocinador master dentro do Vasco da Gama. Para finalizar o vídeo, rapaziada, falar sobre Iago Pikachu. Iago Pikachu deu uma entrevista aí, né, falando sobre o momento que vive no Vasco, sobre o rebaixamento, e detonou essa atual direção do Vasco da Gama, para ser mais certo, a direção do Alexandre Campelo, na besteira que fez, né, referente ali a rebaixamento, né, para a segunda divisão. Segundo o Iago Pikachu, e acredito que segundo grande parte do elenco, né, um dos principais motivadores que fez e acarretou a queda para a segunda divisão foi ali a saída do Ramon Menezes. O Ramon Menezes estava com o elenco na mão, acredito que a panela de certa forma estava formada com o Ramon, os jogadores estavam muito bem relacionados ali dentro daquele elenco. Infelizmente, a partir do momento que o Ramon saiu, deixando o Vasco em oitavo lugar do Campeonato Brasileiro, as coisas começaram a desandar e a gente viu aonde deu, a gente viu aonde parou. E o Pikachu falou aí ao longo de sua entrevista sobre isso, a importância que o Ramon tinha para esse elenco e também a decadência que teve a partir da vinda do Ricardo Sapinto, um treinador que não sabia, não entendia muito o que era o futebol brasileiro e principalmente o que era o Vasco da Gama, e deu no que deu. Vasco rebaixado, sem esquema de jogo, sem técnica alguma e principalmente sem um planejamento de gestão, que foi isso que aconteceu nesses últimos 3 anos de desastre total do Alexandre Campelo. E é melhor vocês ouvirem aí da própria voz do Iago Pikachu fazendo duras críticas, infelizmente, a essa última gestão que passou e durou 3 anos no Vasco da Gama. Então ouça aí, direto vocês, Iago Pikachu falando sobre o 4º rebaixamento do Gigante da Colina. Todos têm a sua culpa. Diretoria, os 3 treinadores que passaram, nós jogadores principalmente que entram em campo, mas eu acredito que a saída do Ramon foi um baque para todos, porque a gente vinha de um bom momento dentro do campeonato, chegou a ser líder, ficou batendo ali no G4, e a gente teve duas derrotas, onde foi a saída do Ramon, né? Contra o Atlético Mineiro fora e Bahia fora. E na volta o Ramon tinha sido demitido, onde a gente, se eu não me engano, estava em 8º lugar. Eu acredito que um campeonato brasileiro longo e disputado como não tem como, né? Você é um altos e baixos a todo momento. A gente sempre falava que o próprio Flamengo começou mal, o São Paulo começou bem e terminou mal, o Inter praticamente passou o campeonato todo na liderança e não conseguiu o título. Então há o altos e baixos para todas as equipes, né? E quando a gente teve o mau momento, a gente não soube administrar da melhor maneira. Eu acredito que houve o erro maior
Não que seja maior, mas ali porque o Ramon conhecia todos nós jogadores, conhecia a característica de cada um, o que fazer. Então, ele já estava no clube há bastante tempo, conhecia o que funcionava e o que não funcionava do clube. Então, o Ramon tinha o grupo na mão. Com a saída dele, a gente não conseguiu se adaptar ao novo trabalho do Sapinto, né? A gente demorou a entender, houve uma mudança de esquema de jogo para 3 zagueiros. Eu, particularmente, perdi espaço com ele, joguei pouco. Então, acredito que ninguém conseguiu render o esperado. Muita cobrança em todo mundo, né? Cobrança em cima dele, cobrança na diretoria, no presidente, nós jogadores. Eu acho que essa cobrança talvez exagerada, mas talvez justa, porque a gente via que a gente poderia estar numa situação melhor dentro da competição, porque a gente começou uma competição bem. A gente conseguiu começar uma competição difícil como a gente começou lá em cima, e a gente não teve a tranquilidade naquele mau momento que a gente teve de saber administrar, falar, vamos dar um passo atrás aqui para a gente realmente ver o que a gente está errando, onde a gente está pecando, para a gente voltar a ser um grupo competitivo, como a gente começou o campeonato. Eu acho que foi acrescentando os erros, né? Então foi isso, né, rapaziada? Vocês viram, acredito que não há desculpas, o Vasco caiu, o Iago Pikachu foi um dos grandes responsáveis por conta disso, jogou mal, atuações horrorosas, péssimas, e essa foi a consequência. O rebaixamento, o 4º rebaixamento, manchando a história de um clube gigantesco, e agora não adianta chorar por A, B ou C. Caiu, ele tá no Fortaleza, e quem sofre somos nós, torcedores vascaínos. Vamos esperar que uma reconstrução venha, esperar que o novo Vasco possa ser construído e nós torcedores, quem sabe, daqui pra frente possamos ter novamente alegrias de ser Vasco da Gama. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo e que a gente possa bater aí hoje ainda os 30 mil inscritos. Muito obrigado, um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas!